A CETREM realizou em 27 de setembro o Dia de Campo Cultura de Inverno, na área experimental do campus da instituição. A edição contou com 5 estações, nas quais foram abordados temas como manejo de aplicação de nitrogênio em cobertura na cultura de trigo, nova legislação de micotoxinas, opções para maior rentabilidade do trigo e novidades em materiais genéticos. Nas estações 1 e 2 foram apresentados materiais genéticos das empresas OR Sementes, Biotrigo, Brevante, Embrapa Trigo, Limagrain e Fundação Pro Sementes. Na estação 3, o pesquisador da Embrapa Trigo, José Pereira da Silva Júnior, falou sobre o manejo de aplicação de nitrogênio em cobertura na cultura do trigo. Hoje à tarde a gente vai apresentar aqui no dia de campo do CETREM, junto com a Cotrimaio, alguns aspectos, algumas recomendações sobre o manejo do nitrogênio em cobertura, Como é que a gente pode fazer a adubação nitrogenada em cobertura do trigo, quais são as observações que a gente tem que levar, tem que considerar, para a gente possibilitar uma melhor resposta dessa adubação e maximizar esse custo em benefício do rendimento máximo, sem trazer nenhum tipo de efeito negativo, como por exemplo o acamamento, quando você erra na adubação, coloca adubo acima do recomendado ou da capacidade da própria cultivar. Isso em linhas gerais. O chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, Jorge Alemansky, abordou na estação 4 a nova legislação das micotoxinas. As micotoxinas, elas são produzidas por fungos secundários, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Penicillium, e contaminam os alimentos. Para se ter uma ideia, uma micotoxina, deoxinivalinol, 1 ppb, parte por bilhão, significa o volume de 1 grão de trigo em uma carga de 36 toneladas de trigo. É difícil de detectar, mas os efeitos quando os humanos consomem micotoxina, quando os animais consomem ração contaminada ou quando damos milho com fungos para as vacas, para os porcos, para os animais, galinhas, aves em si, os efeitos são bastante maléficos para a saúde. Afeta o rim, afeta o fígado, dá transtornos mentais. Então é um problema bastante sério. Por fim, na estação 5, os pesquisadores da Embrapa Trigo, João Leonardo Pires e Eduardo Caerão, falaram sobre o tema diversificação, opções para maior rentabilidade e liquidez do trigo gaúcho. Nós vamos falar hoje sobre a diversificação em trigo, as oportunidades que o produtor tem, tanto em agregar valor ao trigo, quanto reduzir o custo de produção, para que tenha maior rentabilidade com a cultura e viabilize, expanda a cultura do trigo, que é uma cultura tão importante dentro dos sistemas de produção, principalmente aqui no sul do Brasil. Praticamente 70% do trigo que é produzido no Brasil é para panificação, 20% é para produção de biscoitos, um percentual de 5% a 7% é para produção de massas alimentícias e o restante é produzido para mesclas e outros usos. Dentro dessa diversificação que a gente comentou, nós temos várias formas de tentar viabilizar situações específicas que utilizam o trigo como um produto no cultivo de inverno da nossa região sul. Aqui nós temos 3 situações que a gente chama 3 situações direcionadas ou que envolvem integração lavoura e pecuária. Ou seja, temos hoje linhas de trabalho de trigos para a produção de silagem, nós temos trigos desenvolvidos para a produção de pasta, de pasto animal, para o pastejo, e também nós temos trigos de duplo propósito, que são aqueles em que a gente utiliza para o pastejo animal e mesmo assim podemos fazer a colheita do grão para também incrementar a receita desse produtor. Então, só dentro dessa integração lavoura e pecuária, nós temos 3 situações que nós poderíamos fazer essa diversificação para maior rentabilidade da nossa propriedade. Obviamente que o perfil da propriedade, o perfil da região vai governar isso. Não adianta eu querer muitas vezes produzir um trigo desse tipo de perfil,
por uma cooperativa, uma região que não tiver uma bacia leiteira, que não tiver tradição em leite, né? Ou mesmo todo o complexo produtivo envolvido na produção de ração e todo o sistema de produção voltado para isso. Tá? O Dia de Campo Culturas de Inverno foi promovido pelos cursos Superior em Agronomia e Técnico em Agropecuária da CETREM, em parceria com Sicredi, Cotrimaio, Emater RS Rascar, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 3 de Maio e São José do Inhacorá, com apoio das empresas OR Sementes, Biotrigo, Brevante, Embrapa Trigo, Limagrém e Fundação Pró Sementes.